Tá ok. Boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui hoje com a Smarts, grande parceira da Aqua, nesse processo. E aí eu queria fazer uma provocação, né, brincando aí um pouquinho com a Mulher Maravilha, se é possível liderar e ser mulher no mercado e no mundo da tecnologia. Então, a resposta está aí. Eu sou mulher, sou executiva de startup, sou casada, mãe de um pré-adolescente. Me juntei à Aqua em 2018, sendo convidada a integrar a diretoria, e hoje a gente vem crescendo exponencialmente. Eu queria dividir a minha apresentação em alguns tópicos, né? Primeiro, o ambiente, educação, e segundo, como é que a gente se posiciona no mercado de trabalho. Então, é importante conhecer quem são os primeiros influenciadores da sua vida. E eu tive dois grandes influenciadores, meu avô e minha avó, que foi um homem que não foi letrado, se alfabetizou aos 20 anos de idade, depois se formou contador e se tornou contador de uma grande empresa da área de siderurgia em Minas Gerais. E a minha avó é uma mulher que se estudou até a quarta série, e nesse tocante eles construíram uma pequena empresa com recurso próprio para construção no mercado imobiliário e para locações futuras. Então, eu escutei a vida inteira do meu avô: não se case, se eduque. As mulheres serão chefes das famílias. E da minha avó, você pode fazer o que você quiser, aprenda a ouvir, ajude a quem te procura. Então, esses valores nos nortearam. Então, esses valores dão resultado. Na primeira geração, nós tivemos um engenheiro e duas professoras, e na segunda geração, nós tivemos três engenheiros, uma procuradora, uma gerente de projetos de TI, uma superintendente de TI, uma executiva de startup. Notem que um ambiente com valores de educação e equidade trazem aí mulheres para posições de liderança. E mais interessante que nós temos aí um quadro de 3 mulheres da segunda geração no mercado de tecnologia. Bom, e aí é a lição que eu aprendi em casa. Equidade e educação, esse componente traz a mulher para o mercado de trabalho, e no mundo da tecnologia, lugar de mulher é sempre aonde ela quiser. Então, vamos falar um pouco de educação versus mercado de trabalho de TI. Nosso mercado é um mercado que está em ascensão aí diante dos outros pitches, das palestras, a gente viu isso o tempo inteiro. E nosso mercado hoje tem um potencial de crescimento em 2020 de 4,9. São dados aqui da Brascom, da associação, e do IDC Brasil, uma empresa de consultoria. Os investimentos vão chegar a 48 bilhões de dólares, e hoje a gente tem 845 mil vagas de emprego, sendo essas mais localizadas em São Paulo. Um outro dado muito interessante é que foi projetado o número de profissionais que serão necessários entre 2019 e 2024, e aí a gente tem mais 70 mil profissionais necessários para esse mercado. Uma dor desse mercado de tecnologia é realmente encontrar profissionais, principalmente da área técnica, para ocupar essas vagas, né? Então, hoje se formam apenas 46 mil pessoas nesse mercado. E aí notem pelos percentuais dos cursos, né? Quanto mais técnicos, menos pessoas se formam. É importante notar que o ponto central disso é a evasão das universidades por falta de incentivo, mesmo dentro das corporações onde as empresas já trabalham. Outros dados importantes são os percentuais de gênero dentro desse mercado de profissionais que se formam. Outro ponto importante, e aí já um dado do IBGE, que está muito aderente ao dado anterior, é que 20% somente das mulheres atuam no mercado de trabalho de TI. E aí tem uma tensão bem grande, porque a raiz do problema não está atrelada ao grau de instrução, de educação. Elas têm alto, nós todas, né? Não vou falar elas, porque eu também me enquadro dentro dessa categoria, né? E 30% somente dessas mulheres possuem nível superior de pós-graduação, em contrapartida aos 24% dos homens. Então, por que se contratam mais homens do que mulheres nesse setor? Muitos estudos apontam que é uma questão cultural, em que áreas técnicas não foram feitas para mulheres. Bom, como essa apresentação vai estar cheia de provocações, essa é mais uma. Se possível, apontem os celulares para o QR Code, e a gente tem 3 perguntas rápidas para que vocês respondam aí para a gente, por gentileza.
Bom, um outro pilar, né, além da educação e do mercado de trabalho, é quando esse profissional vai para o mercado de trabalho, ou seja, a contratação e a retenção desse talento dentro das empresas. Então, a Great Place to Work é uma consultoria internacional dos Estados Unidos, né, com sede lá, e atua em 90 países e é certificada no Brasil. E eles construíram um ranking que chama Ranking Mulher. Nesse ranking, alguns dos critérios são incorporar, né, para a pesquisa, empresas com mais de 100 funcionários. Então, para a versão de premiação em 2020, a gente teve 640 empresas e mais de 600 mil funcionários entrevistados. Nós tivemos 70 empresas premiadas, 5 de grande porte e de pequeno porte, e de médio porte, perdão. Então, qual que é a conclusão dessa pesquisa? As melhores empresas para uma mulher trabalhar têm maior representatividade do gênero feminino e são mais equilibradas, ou seja, tem mais diversidade. E aí, alguns dados de ranqueamento da pesquisa, a gente pode notar lá que serviços financeiros e seguros estão em primeiro lugar, e em segundo lugar a gente vem ver a tecnologia da informação. Outro dado muito importante dessa pesquisa é que essas empresas premiadas têm um percentual maior de mulheres do que homens. Mas, infelizmente, a gente ainda tem nos cargos de alta gestão pouca participação feminina. Então, a gente vê isso bem claramente nos conselhos de administração das empresas. Nas lideranças em geral, que aí nós estamos falando de níveis de gerência, essa paridade já está aí quase adequada. E aí, um outro dado das empresas que não foram premiadas, essa situação é inversa e os percentuais nesses cargos de liderança ainda são muito mais discrepantes. Bom, outro dado que é importante trazer também é o perfil dos presidentes, né, dessas empresas, dos VPs dessas empresas, que têm em média 50 anos e ficam 8 anos num cargo. Então, é muito importante. 8 anos é muito tempo para gerir uma empresa. Então, essa empresa tem que ser gerida adequadamente. E 17% dessas empresas têm como cargos de presidente mulheres. Então, sim, das 70, 12 mulheres presidem essas empresas. Um outro dado que é muito importante e relevante para a gente é o faturamento. Nessas empresas que têm mais equilíbrio, o faturamento em relação ao PIB nacional é maior, e aí vocês podem ver pelos percentuais apresentados. E uma outra coisa muito importante para a gente avaliar contratação e retenção é a rotatividade desses funcionários dentro da empresa. Então, hoje a gente vê que dentro dessa pesquisa, 30% de rotatividade a gente teve nessas empresas premiadas, enquanto a Ponta Cato, em 2019 no Brasil, 82%. Então, é uma discrepância também nos percentuais de rotatividade desses funcionários dessas empresas. Então, por que esses funcionários permanecem nessas empresas do ranking mulher? A primeira, e assim, nós vamos ver aqui nos dados, oportunidade de crescimento. Então, a empresa possibilita que aquele colaborador cresça, e aí, em segundo lugar, a gente tem qualidade de vida, alinhamento de valores, o que é muito importante no mercado atual, remuneração, benefícios e estabilidade. Potencialmente, há anos atrás, né, esse gráfico poderia ser diferente, tendo remuneração e benefícios aí mais bem ranqueada dentro da pesquisa. E o que essas empresas fazem para ter sucesso? Como eu disse anteriormente, oportunidade de crescimento. 58% dessas empresas dão feedback para os seus funcionários, então o colaborador consegue entender onde ele está dentro da empresa e como ele consegue colaborar, e isso gera um incentivo pessoal, né, de que realmente o empresário ou o meu gestor está olhando para mim. 71% oferecem bolsa de estudo, 61% bolsa de curso de idioma, e aí a gente vê o pilar da educação, 77% e 73% em mentoria e 77% em coaching. Bom, e eu prometo que são as últimas provocações, né? Então, você conhece seu time? Quem trabalha nessa empresa é defensor da sua marca? Você acredita que um time engajado e orgulhoso da sua marca
gera resultados em produtividade e as receitas crescem. Então, se você não tem essas respostas, procure-as. Ela é muito importante para a sua organização ser equilibrada, aumentar o faturamento e seus funcionários terem prazer de trabalhar ali. E, por último, pontos relevantes, né? Um ponto relevante, como eu trabalho desde 2016 no mercado imobiliário, eu fiquei muito surpresa de não ter nenhuma empresa do mercado imobiliário ranqueada nessa pesquisa. E aí, isso nos traz as seguintes questões, né? Não importa o ramo de atividade, a empresa precisa entender qual que é o seu time, como ele se engaja, descubra quem que é o seu time, não qual é. A análise, muitas vezes, ela é qualitativa. Quanto melhor a posição das empresas, melhor elas são em faturamento e menor a rotatividade, a diversidade realmente traz resultado. E quando o seu colaborador se sente acolhido, tendo a possibilidade de crescimento, independente do gênero dele, sua rotatividade cai, ele tem prazer em trabalhar nessa empresa e o seu resultado melhora. Então, você deixa de investir em novos treinamentos, em buscar novos profissionais no mercado e trabalha esse profissional que já é engajado e defende a sua marca. Alguns cases de sucesso, né? Aqui a gente tem no YouTube com uma parceria com a ONU, que trabalha as embaixadoras da mudança, é uma ação global. Aqui o Santander, na área de finanças, que estava lá ranqueada, né? Esse setor como um setor importante dentro da pesquisa, e hoje eles têm a representatividade feminina em 58% da empresa, e a maior meta dela para 2021 é chegar em 30% de representatividade feminina nas posições de superintendência e diretoria. De novo, reforça aquele dado que as lideranças em geral já estão sendo incorporadas às empresas, mas os cargos de alta liderança a gente ainda precisa chegar, e o Santander está fazendo esse trabalho. A Accor também tem esse trabalho. Na América do Sul, a gente já tem 54% das colaboradoras, né, 51% ocupando cargos de gerência, e aí já é um ganho para a corporação imensa, e tem um programa específico para isso. Dos 12 executivos que atuam no comitê da América Latina, nós já temos 3 mulheres integrantes desse comitê. E aí o Magazine Luiza, que é presidido por uma mulher, num outro cenário, trabalhando as gestantes da sua corporação. Então, nos processos de treinamento, as gerentes ficam somente em lojas, né, aprendendo o trabalho e as rotinas a 200 quilômetros de distância, para poder ficarem próximas de casa e terem folgas semanais. E durante os eventos das empresas, podem levar seus filhos e tem todo o suporte necessário para estar nesses eventos. Outro projeto importante é da Johnson & Johnson, né? A gente ouviu mais cedo aí o pessoal falando de vários projetos ligados à tecnologia da empresa, e aí a empresa reforça a parte de mentoria e capacitação. Então, ela vai promover várias palestras e criando um ambiente onde se pode trocar experiências, reforçar networking e informações, trazendo, inclusive, alguns líderes de muito sucesso. Bom, por último, eu queria trazer um pouco das histórias, né, um pouco da história de várias mulheres no mercado da tecnologia. Então, começando com a Ada Lovelace, que é considerada a primeira programadora da história. E aí que eu queria mostrar um pouco de diversidade, porque nós temos a Heidi Lamar, que foi uma atriz hollywoodiana, muito conhecida nos anos 40 e 50, e que trabalhou muito com salto de frequência, e hoje a gente usa muito isso na tecnologia de GPS, Bluetooth, Wi-Fi. A gente tem uma irmã, que é a irmã Mary Kenneth, que trabalha muito com a parte de computação e linguagem de computação. A gente tem a Grace Hopper, que também foi uma primeira mulher a se formar em PhD numa universidade americana em matemática, trazendo grandes contribuições para aquela linguagem COBOL, muito antiga, que vocês devem conhecer. A gente também tem a Jan Samet, que era uma mulher das Forças Armadas, mas também ligada
a tecnologia. E, por último, aqui, as garotas do NA, que são programadoras bem conhecidas na história. Então, é muito importante a gente conhecer essas mulheres, porque elas nos auxiliaram a chegar nos formatos tecnológicos que nós temos hoje. E aí, para responder a nossa pergunta lá do início, quando eu disse que sim, a gente podia liderar, eu selecionei uma personalidade, né, uma mulher muito importante, que é a Susan, que é CEO do YouTube. Sua mãe escreveu um livro sobre como criar mulheres, né, no mundo atual, e a mãe dela fala isso muito divertidamente, que ela não criou só uma CEO, mas ela também criou uma médica. E aí nós temos uma executiva que inspira várias outras. E no Brasil nós temos a Cristiana Junqueira, que é VP e co-founder da Nubank, hoje uma empresa que fatura mais de 200 milhões de reais, e ainda é mãe de 2 filhas. Em várias entrevistas aí ela é consultada sobre maternidade, e ela diz com 100% de certeza que é possível ser uma VP e ainda estar próximo dos filhos, está próxima dos filhos. E aqui na Aqua não podia ser diferente, né? Aqui eu selecionei 3 heads do nosso time, mas a gente tem mulheres na área de design, na área de marketing, na área de RH. Aqui nós temos a Cíntia, que é a nossa head de atendimento, que está bem próximo dos nossos clientes e traz muitos insights, muitas informações para que a gente melhore cada vez mais os nossos produtos. A gente tem a Ana Clara, e aí eu dou destaque para ela, que é a nossa head de sales. Há 2 anos atrás era a nossa estagiária. Isso prova que com incentivo, acolhimento e educação e formação, a gente tem funcionários que performam, colaboradores que performam, e hoje é a nossa head de sales. E nós temos a Fernanda, que é também a nossa head de desenvolvimento de negócios. Então, aqui na Aqua, desde 2018, quando eu assumi essa posição, a gente vem trabalhando a equidade dentro do ambiente corporativo, a diversidade dentro do ambiente corporativo, e o nosso resultado em 2019 foi dobrar o nosso faturamento. Bom, eu queria deixar uma mensagem final, que é da Margarida Alonso, que é uma diretora de TI da Serasa Experian. A mulher é hábil na gestão dos relacionamentos interpessoais, contribuindo positivamente para o clima organizacional e a motivação das pessoas. Demonstra grande capacidade de assimilar situações hostis e reverter os aspectos negativos em oportunidades e melhorias. Também demonstra habilidades em atividades que requerem desenvolvimento paralelo de processos e gestão múltiplas de atividades, além da sensibilidade de prestar atenção aos pequenos detalhes. Então, pessoal, aqueles que não conhecem o seu time, aqueles que almejam conhecer o seu time, busquem o equilíbrio, a diversidade, porque isso resulta em ótimos resultados, né? A gente tem ótimos resultados no final, com faturamento, com uma equipe engajada e um bom posicionamento no mercado. Aqui, meus contatos finais. Quem quiser entrar em contato com a Aqua para saber um pouco mais do que a gente faz, estão aqui os contatos. E também falar sobre essas lideranças. Hoje eu participo de vários grupos, né, do setor e do setor imobiliário, principalmente, de várias mulheres que compõem esse cenário. É isso, pessoal. Carol, muito obrigada. Linda apresentação. Eu acho que é um tema muito importante. E eu, como mulher, agradeço imensamente que você tenha tirado um tempinho para vir aqui falar sobre isso, porque eu acho que a gente tem que dar mais atenção a isso. E agradeço muito a todos os nossos, todas as pessoas que estão lá nos acompanhando. E eu tenho uma pergunta para te fazer da Laura. Ela falou assim: Carol, apesar do número absoluto ser muito pequeno de mulheres na liderança, você vê essa curva crescendo? Ou vejo. Olha, eu vejo porque hoje eu tenho executivas mais jovens do que eu, né? Eu passei pelo mercado de publicidade, enfim, trabalhei anos em agência, e hoje estou na startup, né? Estou com tecnologia, que é uma grande paixão, e vejo novas executivas se formando, em algumas, inclusive, interações. Eu fui convidada para algumas ações dentro de empresas de tecnologia aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, para falar com essas meninas que estão aí com seus 26, 27 anos e crescendo absurdamente. Então, eu vejo essas mulheres começando em cargos de analista, em 2 anos performando,
e assumindo lideranças dentro dos seus squads. Muito bom saber disso, fico feliz. Bom, Carol, novamente agradeço. Pessoal, quem quiser falar com a Carol, ela chegou a passar os contatos dela ali, Carol. Se você quiser deixar ali no chat também, pode ficar à vontade. E também, quem quiser falar com ela, pode ir em pessoas e falar com ela pessoalmente, marcar uma reunião. Tá certo? Bacana. Muito Carol, obrigada, novamente, gente. muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de falar de um tema que é importante e de uma iniciativa que a gente aplica na empresa. E, de novo, pessoal, não se esqueçam, diversidade dá resultado. Sim, com certeza. Obrigada, Carol. Até mais. Obrigada, até.